Enfim, eu agradeço a todos os parceiros, as pessoas que ajudam a semear, né, a jogar essas sementinhas em corações abertos, mentes abertas, pessoas que estão buscando evoluir e crescer. Minha gratidão à Escola Viver, ao Davi, à nossa querida Keslane e a todos vocês que aqui estão. Amores, quem me conhece sabe que tem um tempo que eu sou apaixonada com a programação neurolinguística, porque através dela eu transformei toda a minha vida e a gente aqui, né, através do Indesp, a gente se tornou a maior referência nesse assunto. Tenho a felicidade de ter alguns alunos aqui e não sei, além desses que eu já falei, da Viviane, do Bruno, o Bruno vai estar com a gente, enfim, dar uma pausa para a gente se autoconhecer, isso é uma necessidade que a gente tem. E a minha intenção não é estar ensinando nada para vocês, mas é estar refletindo sobre a gente estar olhando para a nossa vida e perceber onde é que nós podemos melhorar. A crença que eu tenho é que sempre, sempre tem espaço para a gente melhorar. E vou trazer aqui algumas ferramentas. Quem quiser pegar um papel, eu gosto muito de fazer exercícios e lembrar também de colocar água e tudo mais. Nós estamos aí no mês de setembro. Eu não sei para você, mas para mim, setembro é um dos meses mais lindos que tem. Eu gosto demais. Apesar de agora esse mês também ser marcado por um evento, para mim, que não é um evento muito feliz, né? Mas também faz parte, porque meu papai foi embora dia 14 de setembro. Então, como a gente aprende na PNL, fica aquela âncora, né? Marcelo, que aprendeu sobre âncora, ele sabe disso. E quero refletir com vocês, começando a refletir sobre uma frase de Tony Robbins, que eu acho bem interessante, quando ele fala assim: bons tempos criam pessoas fracas. Ou seja, mordomia demais não fortalece a gente. Pessoas fracas criam tempos ruins. Eu acredito que tempestade em copo d'água acontece muito quando a pessoa está muito despreparada emocionalmente. Tempos ruins criam pessoas fortes. Tempos ruins criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam bons tempos. Quando você olha para a jornada da sua vida, para a sua linha do tempo, talvez você, assim como eu, você vai ver muitos altos e baixos, porque a vida é cheia de ciclos, ciclos contínuos de altos e baixos, e esses ciclos eles são naturais, eles são inevitáveis. E se a gente pensar bem, todos esse tobogã da vida também nos ensina muito sobre como é que nós podemos desempenhar um papel melhor, como é que nós podemos crescer, como é que nós podemos evoluir, como é que nós podemos desenvolver mais como ser humano. Já pensou a vida como uma reta plana, se ela não tivesse altos e baixos? Você já olhou para as situações da sua vida que foram muito desafiadoras e já percebeu quem você se tornou após passar por essas situações? Existe um grande erro, assim, das pessoas, delas acreditarem que elas deveriam não ter problemas. A gente na PNL não chama problema de problema, a gente chama de desafios, né? Parece que fica mais fácil de lidar. Mas a vida sem problema seria uma vida sem tempero e sem evolução. Tem até uma frase, né, que fala: é nas quedas que o rio toma força. Se a gente perceber a nossa vida, a gente ganha muita força quando a gente está diante dos desafios. E os problemas, eles são esse combustível para o nosso crescimento. Eu aprendi muito disso com a PNL,
da gente saber que nós temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos para lidar com qualquer situação na vida. Não existe nenhuma situação que ela é maior do que a nossa capacidade de superá-la. Só que muitas vezes a gente esquece de conectar com esses recursos internos, não é verdade? Então, cada obstáculo que a gente encontra nos oferece uma oportunidade de aprender, de crescer, da gente se tornar uma pessoa mais forte. E quando nós encaramos essas situações como desafios a serem superados, nós ganhamos também uma nova perspectiva de vida, a gente muda a nossa lente. Desafios são chances da gente melhorar nós mesmos, né? Isso pode ser algo bonito, mas às vezes no dia a dia a gente não tem essa percepção. No meu livro eu tenho um capítulo que eu falo, né? A vida é uma escola. Eu já gosto muito desse ambiente escolar, mas quando a gente fala a vida é uma escola de verdade, a cada momento parece que a gente muda de sala de aula, muda de professor, mas tudo que vem, que parece desafiador, vem com o objetivo para a gente evoluir, para a gente crescer. E a crença que eu tenho é que no palco da vida não tem nada errado com esse personagem que está diante de você, que muitas vezes a gente chama daquele unzinho. Você tem alguém na sua vida que parece que está aqui nesse mundo só para te atazanar? Às vezes a gente tem, né? A gente chama de unzinho, aquela pessoa que parece, meu Deus, como é que pode? Parece que essa pessoa tem prazer de me fazer sofrer. E todas as vezes que a gente começa a dar esse significado, que aquilo que está acontecendo comigo, a causa está lá fora, eu sou vítima daquilo, eu fico refém das situações. Então, você consegue imaginar, né, a vida como ciclos das estações? Porque né, nós estamos aí, não sei se vocês notaram como que o dia hoje foi diferente. A primeira semana de setembro. É incrível como está tudo, né? Está tudo organizado no universo. Na primavera, a gente pode pensar em plantar, é uma fase de novas ideias, sonhos. E essa é uma fase onde tudo é possível, quando a gente começa a deixar florescer dentro de nós a esperança, a fé. É na primavera que a gente começa a achar tudo bonito, né? Ontem, na reunião com os pais do Projeto Golfinho, eu gosto muito de acordar cedo, de madrugar. Quem me conhece sabe disso. Então, estava dando uma olhada lá nas minhas orquídeas, no jardim, e elas estavam todas sombrias, até que os raios de sol vieram. E aí elas ficaram todas lindas, brilhando, bonitas demais. E eu fiquei pensando também sobre isso. Às vezes, alguns desafios da nossa vida, algumas situações, parece que roubam a nossa luz. E aí a gente fica desencorajado, às vezes desanimado diante da vida. Pode acontecer, não pode? E eu conversava com os pais também sobre isso. Os pais são a luz que faz com que o filho queira crescer, queira evoluir. Quando os pais estão com o olhar opaco, sem alegria, sem motivação, os filhos dão muito trabalho. É como se eles perdessem a energia. A energia, a fonte de energia dos filhos, dependendo da idade, a fonte é o pai, é a mãe, né? Então, olhar para a vida de uma forma cíclica, talvez seja bem interessante. Onde eu consigo, como a gente aprende na PNL, dissociar e olhar, peraí, o que está florescendo na minha vida? E que se eu fosse eliciar agora, se eu fosse buscar dentro de mim um nome para dar naquilo que eu estou vivendo, eu estaria vivendo a primavera, eu estou falando da estação da vida. Ou será que eu estou no verão, meio que protegendo o meu cultivo com cuidado, precisando estar atento, proteger as conquistas, ou
Quem sabe eu estou no outono e já estou colhendo, eu estou no momento de colher. Então, dependendo da área da nossa vida, nós podemos estar dentro de uma estação. A gente pode olhar para os frutos, às vezes que vieram de um trabalho árduo, às vezes a gente já quer colher, e o tempo da gente não é o tempo da natureza, né? Às vezes não é o tempo de Deus. Então a gente começa a reconhecer, a celebrar nossas vitórias, aprendendo que cada experiência, seja boa ou ruim, ela está contribuindo para o nosso crescimento, né? A sensação que a gente tem que o inverno, ele é uma estação que põe a gente muito reflexivo, né? Nós nos voltamos mais para dentro. Quando falta o sol, parece que a nossa energia tende a modificar. Eu não sei para vocês, mas eu fiquei curiosa para saber. Se nós olhássemos para a nossa vida como um conjunto de estações, entender que cada fase da vida tem o seu propósito. E quanto mais eu percebo o ritmo da vida, os ciclos da vida, mais eu consigo entender que, por exemplo, todo desafio, todo problema tem fim. Não tem uma crise que vai durar tanto tempo. O inverno tem fim, ele dá espaço para o outono, tem fim, a primavera, tudo tem um fim. Entender isso nos ajuda a ter um equilíbrio, a, quem sabe, até acessar a nossa fé. A gente pode olhar para a nossa vida, sentir essa vibração da vida dentro da gente e entender que nós temos dentro de nós todas as possibilidades, todos os recursos para fazer a vida fluir. Só que muitas vezes a gente brinca muito de ser menor do que a gente é, de ser pequeno. A gente esquece que a gente é um ser único no universo, que a gente é extraordinário, que a gente pode conseguir vencer muitas barreiras, a gente pode dar conta de vencer todos os desafios, a gente esquece às vezes disso. A gente esquece que o mundo precisa da nossa força, da nossa fé. O mundo precisa da nossa resiliência. Cada um de nós tem um papel muito importante para desempenhar, seja qual for o ciclo que a gente está vivendo. Então, meus amores, a reflexão que eu faço, e a PNL nos ensina muito sobre isso, é que tudo, tudo, tudo é criado na mente. Tudo depende da nossa mente. E eu estava refletindo com as crianças isso, né? Quando você fala assim, infelizmente, o que que é infeliz? A mente, né? A pessoa falou comigo de uma forma grosseira, ela respondeu grossamente. O que que é grosso? A mente. Quando a gente fala assim, respondeu rapidamente, o que que é rápido? É a mente. Então, o que que a PNL nos ensina? Olha para o seu jeito de encarar as coisas, olhe para a mente. Mas escreva aí, ou abra o microfone um pouquinho, que eu quero interagir mais com vocês, até para eu ter a sensação que eu estou sendo útil. Eu estou aqui comentando que a vida é cíclica, e se você pudesse dar um nome para o momento que você está vivendo hoje, se essa estação tivesse um nome, qual que seria? Independente do que está acontecendo lá fora, mas aí dentro de você, na sua mente. Quem quer compartilhar aqui comigo? O que que seria que eu estou vivendo hoje? Luísa, eu acho que eu estou vivendo o outono. Eu Peraí, estou eu quero te começando. ver. Peraí, tem uma coisa aqui para eu mexer, me ajuda aí, Bruno. Que, qu- que quando a pessoa fala, eu quero deixar com ela. Eu quero que ela apareça. Peraí um pouquinho, amor. Deixa eu ver aqui onde eu mexo. Isso já funcionava assim antes, sabe? Deixa eu dar uma pausa. Maravilha, a gente poder olhar para a nossa vida e saber onde nós estamos. Você sabe que isso tem muito a ver com o que nós estamos falando? Por exemplo, toda vez que tem um obstáculo
que tem um problemão na nossa vida, seja o que for, a primeira coisa que a gente se pergunta é: onde eu estou? Cadê eu nisso? É essa necessidade que a gente tem de se localizar, né? Quando meu marido teve o diagnóstico de câncer, foi muito, parece que tudo saiu do lugar, né? Sabe assim, no momento, parece que tudo saiu do lugar. Porque primeiro que eu tinha aquela crença assim de que câncer não tem jeito, porque eu perdi um irmão de câncer. Então a gente responde às situações a partir da nossa história. Por outro lado, quando a gente olha para aquele, peraí, a situação é essa, né? Então eu até chamo de prol, tá? Diante de um problema, de uma situação, meus alunos sabem que eu adoro inventar moda. Eu chamo de prol. Pare, respire, observe e localize-se. O que que significa isso? Onde eu estou nessa situação? Então, no caso, né, do diagnóstico de câncer do meu companheiro, que foi quase seguida, né, da partida do meu papai, a primeira coisa, peraí, onde eu estou? E uma coisa que eu percebi é que a gente estava vivendo a vida muito no automático. E por pior que pareça um obstáculo, aquilo dá um soco na nossa alma e põe a gente mais perto de Deus. Eu realmente tenho essa crença. Então, dá uma olhada para a sua linha do tempo. Se você pegar a sua linha do tempo, colocar aí de 0 até 15 anos, o que que você teve de muito bom e o que que você teve que foi complicado? Faz esse exercício comigo. Se não quiser anotar, faça mentalmente. Quais foram os eventos que você foi lá embaixo? Quais foram os eventos que você estava bem? Não dá a impressão que tem que estar cheio de altos e baixos, como aquela linha, quando você vai ver como Uhum. é que está seu coração? Coração é. É. Então, dá uma olhada, de 0 até 15 anos, não vou nem separar pela adolescência. De 15 a 25 anos, quais são os altos e baixos que você viveu? Todo mundo aí tem mais de 25? Eu acho que o João não, João Vitor, mas tudo bem. Vai mais um pouquinho, de 25 a 35 anos. Vai de 10 em 10. Pontua-se o que que foi uma coisa muito boa e o que que foi muito ruim. Por que que eu estou pedindo para você ver isso? Para você perceber quais são as estratégias que você utiliza para se localizar, para reconhecer, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Tipo assim, oncotô. Eu me lembrei de um aluno meu muito querido que ele falou assim: o Covid me salvou. Falei, como assim? Falei assim, Luísa, nos 15 dias que eu fiquei entubado, eu passei minha vida limpo todinha. E eu percebi que eu não valorizava aquilo que tinha valor. Eu estava vivendo vida de solteiro, eu tenho uma esposa maravilhosa, ela tem 2 filhos pequenos. Se eu tivesse morrido, eu ia morrer com muito pesar de não ter tido a oportunidade de valorizar quem tem valor. Então, às vezes, meus amores, os obstáculos, as coisas que acontecem, vêm com o propósito para elevar o nosso nível de consciência. Olha para a sua vida, marca aí o que que foi muito difícil, que na PNL a gente fala foi desafiador. Pontua. Será que, se você olhar para a sua vida hoje, você está aqui em algo que está grudado, que está muito difícil? Você está aqui no equilíbrio ou está tudo ótimo? Como é que está hoje? E a reflexão que eu faço com você é quem é você hoje, quem seria você hoje se você não tivesse passado por esse desafio? Todos os desafios que nós passamos, na PNL a gente chama isso de cata-joia.
Se você muda o seu olhar, você vai ver, nossa, a relação que eu tenho com meu companheiro hoje, gente, é 1000 vezes melhor depois do diagnóstico do câncer. A gente se aproximou, a gente ficou mais perto de Deus, assim, da nossa fé. A gente estava muito no automático, a gente quase não cuidava um do outro. Não é interessante isso? Todos os desafios que você já viveu, se você se permitiu de verdade, o que, que pode ter acontecido? Isso te elevou você para um nível acima. Isso trouxe aprendizado, muito aprendizado. Faz sentido? Então, quando a gente pensa, reclama do problema, isso impede a gente de achar a solução. Ai, meu Deus, olha o que eu estou vivendo, que tira esse problema do meu caminho. Não é a melhor forma, né? Mas me dê sabedoria para dar conta disso, que eu possa acessar meus recursos e dar conta disso. E a gente tem padrões. Então, deixa, antes de eu falar desses padrões, dê uma pausa agora, pare, respire, observe e localize-se. O que é localizar? Em que lugar eu me sinto quando essa situação está aí? Eu me sinto como vítima da situação? Ou eu estou encarando isso com a certeza que eu vou dar conta? Os pensamentos que eu estou tendo hoje está deixando a minha fé ficar desnutrida ou está me fortalecendo? Porque tudo parte da nossa mente. Vamos fazer o prol comigo? O parar, o respirar, observar e localizar? Quem está se sentindo assim no olho do furacão hoje? Tipo assim, ai, Luiz, estou exatamente no problemão aqui. Tem alguém aí? Faz assim, ó, para mim. A boa notícia, Bruno, que no olho do furacão não tem risco nenhum, você sabe, né? Que ali no olho você está vendo todo o vucu-vucu que você está vendo aqui. Quem está se vendo no olho do furacão? Gente, nós estamos com 28 pessoas na sala. Adoraria ter vocês aqui interagindo comigo. Quem me conhece sabe, né? Eu estou aqui com muita vontade de ouvir vocês, de vocês compartilharem, porque eu acho rico isso. Quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Marcelo, você tá no vulco-vulco aí, no meio do furacão, ou você. Peraí, abre. Não sei como é que abre, não. Consegue? Dá pausa aqui. Preparando a terra, está sempre planejando, né, para outra estação, porque não dá para fazer nada Aham, na lavoura em cima da hora. Tudo tem o tempo e a hora para a gente realizar. Então, sempre a gente está planejando lá na frente. E cada estação é muito especial, igual a vida, né? Cada momento da vida é muito interessante de se viver e de se olhar com bons olhos, né? Mesmo situações desafiadoras ou situações maravilhosas, a gente tá sempre com esse olhar de aprendizado, esse olhar de gratidão, né? Então, eu não posso definir que eu estou numa estação, né? Eu sei que está terminando o inverno para mim, vem a primavera. Primavera é época de fertilizar o solo, né? Porque depois vem os frutos e depois vem a colheita no próximo inverno. E assim é a vida da gente aqui, fazer esse planejamento. Então, eu adoro todas as estações e legal. esse momento que eu vivo é um momento muito bom da vida. Eu sou grato e agradecido por estar vivo, né? Que bom, Legal. que bom. Você fez a PNL há muito tempo atrás. Você sente que ela está presente na sua vida ainda? Sim, sinto sim. Há muito tempo que eu perdi aquele material. Eu tinha o material, mas eu mudei de casa e eu guardava aquilo com muito carinho, porque vez lá outra eu ia lá e relia. Aham, Toda vez que eu lia de forma diferente, era com maturidade diferente, então eu captava outras coisas e era muito bom. Tem alguns amigos que fizeram com você, de vez em quando a gente troca algumas ideias, né, bacana. sobre modelagem, né, sobre rapport.
e Conte para o Futuro, Cata-Joias, entre outras coisas que a gente faz. Muito legal, é muito bom. Estou feliz com o nosso reencontro, Marcelo. E eu Já admiro muito, faz aí assim, uns 20 anos, tem uns 20 anos. eu E eu acho que admiro sim. muito essa troca com a Mãe Terra, né? É muito bonito isso. E como que a gente vai se tornando uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais sábia, né? Se a Hum. gente olhar para os nossos antepassados, naquela época que não tinha esses meios de comunicação como tem hoje, tanta sabedoria, né? Quanta coisa. Obrigado, querido, por compartilhar. Prazer. Amores, então, a gente utiliza estratégias para poder lidar com os desafios. Eu não sei qual a estratégia que você usa, mas é comum algumas pessoas usarem estratégia de ataque e fuga. Quando a gente lá na PNL chama de consciência rasa, consciência animal, né? O que que o animal faz? Ou ele ataca ou ele foge. Pense nos obstáculos, nas situações desafiadoras do dia a dia. Às vezes a comunicação com o filho, a comunicação com a esposa, a comunicação com o sócio. Às vezes a gente não percebe, mas a gente pode estar machucando o outro ou se sentindo machucada, ou uma pessoa que está sendo machucada, e às vezes a gente não dá uma pausa para conversar. Hoje eu falei isso com os engenheiros, né? Eles têm uma construtora grande e tal, mas eles nunca param para ver assim, como está a minha habilidade conversacional. Conversar é versar com o outro. Muita coisa poderia deixar de ser problema se a gente desenvolvesse essa habilidade. De abrir o nosso coração e falar, como a gente aprende na PNL com rapport, sem ter que machucar, sem ter que acusar, mas falar como a gente se sente, né? Quando você fala do que sente, você não machuca o outro. Às vezes nós fazemos o contrário, né? Perceba se em algum aspecto você usa essa estratégia, muitas vezes inconscientemente. Então, quando a gente escolhe, né? Peraí, eu vou sair dessa consciência rasa, eu vou ficar numa consciência mais elevada, e a gente começa a se perguntar: peraí, o que está fazendo eu passar por essa situação? Porque às vezes são padrões que se repetem. A gente pode aprender com os desafios, a gente pode desenvolver, inclusive, novos padrões de resposta, onde a gente não precisa ser uma pessoa reativa, né? A gente pode, diante de uma situação na vida, não adianta eu ficar falando, nossa, olha o que aconteceu, meu Deus, né? Como uma aluna que começou o curso recente, né? Ela chegou tão arrasada, 17 anos de casado, se separou, ela foi abandonada, acabou com ela. Peraí, você foi abandonado no dia que ele saiu de casa? Não, a gente já estava assim, olha, você já tinha se abandonado. Por isso que isso é importante. Eu parar de vez em quando, respirar, observar e sentir em que lugar que eu estou nessa relação, o que está acontecendo. Porque muitas coisas eu tenho a crença que não é do nada. Do nada, a bomba estourou. Às vezes não é do nada. Tudo parece que dá sinais, né? Então, quando a gente está numa crise muito grande, é legal a gente lembrar que a crise é um convite para a gente revisitar nossos valores, para a gente reavaliar quem somos nós, avaliar o que que nós queremos da vida. Então, primeira coisa, olha para uma situação na sua vida que de repente não está como você gostaria. A pergunta é: do que se trata isso? É sobre o quê? É algo que eu controlo ou não? Uma pergunta que eu gosto muito de me fazer: quais são os sentimentos que eu estou experimentando diante dessa situação? Então, quando eu reconheço, como a gente aprende na PNL, a gente faz o Haral, né? Reconheço, aceito e respeito aquilo que eu estou sentindo. Aí eu vou entender, peraí, o que que isso aqui quer me ensinar? Qual é o gatilho disso? Isso está me deixando frustrado, triste?
Qual é o sentimento que eu estou aqui com ele? Nós temos muita dificuldade de falar de sentimento, vocês já perceberam? Hoje eu fiz nesse treinamento e eu já tenho experimentado isso nas empresas, e pergunta qual é o sentimento, a pessoa interpreta. Sentimento é medo, é raiva, é tristeza, é alegria, né? É insegurança, é ansiedade, é rejeição. Só que nós temos muita dificuldade, às vezes, de falar, porque nós ficamos tão na cabeça que fazer essa viagem da cabeça para o coração dá muito, muito trabalho. Como é que funciona o seu sistema interno? O que tira você do eixo? Você sabe? O Michael Hall falava assim: o que que aperta os seus botões? Tipo assim, o que está acontecendo lá fora que faz você desestruturar? Será que você sabe? Olha a importância do autoconhecimento. O sistema, a forma que eu lido com as coisas, a forma que eu respondo às situações. Eu sinto quando eu olho para a minha vida que o mundo me acolhe ou ele me desafia. Tudo são coisas aqui da minha cabeça que eu posso começar a verificar. E aí eu tenho um exercício para fazer com vocês. E depois eu quero trazer isso que a PNL nos ensina, fazer um exercício para a gente acessar os recursos, né? E o Marcelo vai se lembrar, e quem já fez PNL também. Acessar os recursos para eu dar conta disso. Então, meus amores, escreva 3 problemas que você sente que está tendo hoje. Escreva aí, 3 problemas. Quem puder, escreva mesmo, porque o escrever faz muito bem. Sabia que existe, inclusive, uma terapia que a gente sugere, uma forma de escrever, mas escrever não digitando. Você conhece? A Deusilene parece que conhece isso. Colocar no papel o que você está sentindo. Colocar no papel o seu problema. Porque só de colocar, você dissocia da situação, isso dá tempo de refletir. Aqui estou eu e aqui está a situação. Você saber que você não é o seu problema, que você não é essa situação que você está vivendo. Conseguiu achar 3 problemas aí? Quem conseguiu mais de 3? Vai ganhar, vou internar aqui no Indesp. Achou? A Vivi não vai achar, não, porque ela está na colheita. Tamo junto? Quem não está com a câmera ligada, se quiser escrever no chat, pode. Não vou ficar insistindo mais para vocês ligar a câmera, não. Só vou mandar o Pix para depois vocês fazerem para mim. Conta para mim. Achou os 3 problemas? Achou? Quem precisa de mais tempo? Agora, olha para esses problemas. Achou fácil, Bruno? Agora, olha para esses problemas. Isso realmente, olha para isso que está aí. A pergunta é: isso realmente é um problema? Isso aqui é o pulo do gato, gente. Uhum. Isso realmente é um problema? Você sabe qual a diferença entre um problema e uma preocupação? O problema é eu estou aqui com vocês, aí a bateria acabou aqui, eu tenho que resolver. O problema é eu estou aqui, de repente a janela está aberta, começou a chover, eu tenho que interromper e resolver. Coloca na frente disso aí se isso é um problema ou é uma preocupação. Tudo é criado na mente. Depois dessa, os problemas diminuíram, Vivi? Sim, só tem umzinho agora. Tem certeza que ele é um problema agora ou é uma preocupação? Olha para ele. Olha para ele. Cândida, é problema ou preocupação? Deusilene, isso é um problema ou é preocupação? Hã? Não é interessante? Muito. Porque
O problema é uma coisa que não tem como. Você está dirigindo, você tem horário para chegar, aconteceu alguma coisa, impediu você de chegar, você está com um problema ali, você tem que avisar a pessoa. O problema exige uma ação. O que que é uma pré-ocupação? É algo que ainda não aconteceu e que, no fundo, eu tenho medo que algo dê errado. Uhum. É a fé que vai dar errado. O medo atrai. Sabe aquela frase? Bota o pé que Deus bota o chão? Olhai os lírios dos campos. Tipo assim, quanto que eu confio? Já pensou se o Marcelo, a família que lida com a terra, se não confiasse? Na primeira enchente, nunca mais eu ia fazer nada. Uhum. Medo que vai dar errado de novo, não é assim? Sim. Sim. Então, o que que é uma preocupação? Separa aí, problema de preocupação. Bruno, quantos problemas restaram? Tem que ser problema mesmo, tá? Uhum. Abre aí, Bruno, fala comigo. Acho que ficou só preocupação. Homem de pouca fé, diria minha mãe para você. O que que é uma preocupação? Isso aí todo mundo já conhece, já sabe dessa Uhum. historinha. Eu me ocupo agora com algo que ainda não aconteceu, e isso ocupa tanto o meu momento presente que pode enfraquecer o meu agora, que pode impedir que eu veja as possibilidades. Concorda ou Uhum. sem concorda? Sim. É como aquela brincadeira que eu gosto de fazer, né? A pessoa está segurando uma brasa. Não, não solta de jeito nenhum, tá queimando, tá queimando. O que que você fala com a pessoa que está segurando a brasa? Solta a brasa, tá queimando. É assim que é uma preocupação. Eu pego algo e isso começa a, a consumir o meu momento presente. E aí eu não tenho atenção livre para focar naquilo que realmente importa. E a possibilidade de eu estar com a mente desgastada, inquieto, uma mente desgastada, uma mente preocupada, ela não tem boas ideias. Nós sabemos disso, né? Uma mente cheia de preocupação, ela não tem espaço para resolver coisas. Então, existe a preocupação. De que forma eu poderia encarar isso que não preenchesse tanto o meu momento presente? Imagina, né? Não sei, o Marcelo. Você tem filho, Marcelo? Sim? Tem. Pois é. Não sei, Deusinete, você é Tem uma mãe, Lívia? filha, menina. Deusinete. Hã? E teu filho, Jesus. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu tenho uma filha, sumiu todo mundo. Que idade? 6 anos. Oh, você já imaginou você ocupado com coisas que ainda não aconteceram? O quanto vai faltar atenção livre para você curtir a infância da sua filha? Verdade. E o quanto isso é irreversível? Infância passa, não é verdade? Uhum. É. Então, a preocupação eu posso trocar por me ocupar com. Ok, veio esse projeto que não é para agora. Qual é o passo que eu poderia fazer hoje para poder aliviar um pouco essa ansiedade, essa coisa? Eu me preparo, vou dando um passo de cada vez. Mas existe uma coisa, gente, que tem muito a ver com a bandeira do Espírito Santo, que eu amo, que eu gosto muito dessas duas palavras. Eu gosto de fazer canoagem, né? E eu gosto muito disso, né? Que é trabalhe e confia. Trabalhar e confiar. Quem aí está muito só no trabalhar? Confiar está desnutrido. Você já viu um passarinho voando com asa só, Bruno? Nem araújos, cara, que tem de tudo, passarinho não voa com asa só.
Qual a asa do avião que é mais importante? Todas as duas. Então, o trabalhar está no QI, consciente intelectual, racional e lógico. Ah, Cat, agora que eu te vi, meu amor, que bom que você está aí. Então, QI e QE. O QE é o consciente emocional, é o consciente da criatividade, da confiança, dos recursos internos. Eu diria até para ir além, para ir para o QESP, o consciente espiritual. Tem esse agora. É, o consciente espiritual. É quando eu me pergunto assim, e nesse momento, eu devo ser mais razão ou emoção? Então, não é inteligente a gente focar só no fazer, fazer, fazer. Tem um ser aí muito merecedor. Olha para a sua vida, o quanto você é uma pessoa merecedora. Todas as decisões que você tomou até hoje, às vezes até abrindo mão de algum projeto, algum sonho, por um valor maior. Faz sentido? Então, se eu consigo separar o problema da preocupação, e a gente sabe que tem como, eu olho para aquilo que está me preocupando e me pergunto: tem alguma coisa que eu possa fazer hoje sobre isso? Porque às vezes o que eu preciso é entrar no confiar um pouquinho. Eu já fiz muito. E a gente lembrar que a gente não é um fazer, a gente é um ser humano. Um dia desse, tinha uma mãe no curso de PNL, eu vi a Cat aí e lembrei, né, do Benício, não, do Lourenço, filhinho dela. Então, a mãe estava com o filhinho no hospital, e um menininho de 2 anos, e o menino foi internado, e estava acontecendo o curso aqui, e o menino estava lá na UTIM, lá, não podia, a mãe não podia entrar. E de repente ela veio para o curso com uma carinha boa. Eu falei, uai, ele saiu da UTIM? Ele falou, não, não, mas Deus está cuidando, vai dar certo. Olha que bonitinho. Com essa tranquilidade. E quem me conhece sabe o quanto eu falo da fé da minha mãe. Minha mamãe, quando ela falava, né? Hoje eu sinto muita saudade da voz dela. Já tem um tempo, por causa do Alzheimer, ela não se comunica mais e tal. A minha mãe sempre falava assim, filha, se não tem jeito para você, deixa Deus dar jeito. Entrega, filha. Ela era com a facilidade que ela achava tudo assim, sabe? Ah, filha, você está falando que não tem jeito? Não tem para você, mas deixa ele dar jeito. Vou rezar, vai dar certo. Então, às vezes, está faltando na gente essa humildade de entregar mais, de confiar e de acreditar. E tem um exercício da PNL que eu gosto de fazer com as pessoas, e eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Mas primeiro eu quero ouvir vocês, ou quero sugerir para vocês, para olhar para essa situação que você considera problema, se é que sobrou algum. E a pergunta é: qual é o recurso interno que eu preciso para dar conta disso? O que é recurso interno, gente? A gente fala muito na PNL. É aquilo que eu não posso carregar no carrinho de mão e nem posso comprar no shopping. É aquilo que já veio com você quando o Criador bateu o carimbo e falou: vai fazer uma viagem lá embaixo, meu filho. Vai lá, filha, vai fazer essa viagem. Está autorizada. E ele colocou na sua mochila de vida todos os recursos que você precisava. E a gente, às vezes, esquece de buscar, né, na nossa mochila de vida esses recursos. Fé, amor, alegria, determinação, coragem, humildade, aceitação. Tudo isso que a gente já tem e que às vezes a gente não usa. Então, é um convite. O que eu poderia fazer de diferente? Aonde? Na minha mente. Olha para a sua vida. Quantas coisas você já superou? Saber que você não está lidando com uma crise pela primeira vez.
Quantas vezes você já teve crise muito maiores do que essa que você está vivendo hoje? Não já tivemos? Essa é uma pergunta que eu fiz para muita gente na pandemia. Teve momentos na sua vida que parece que a vida te tirou o tapete. É. Só que às vezes a gente não tem um olhar nosso, está muito para fora. E a gente tem outra coisa que a gente não sente a vontade para fazer, que é pedir ajuda. Qual foi o dia que você parou para entrar no processo de autoconhecimento, para organizar sua casa interna, para acessar esses recursos e para fazer diferente? Eu conversava com os engenheiros hoje de manhã. Quantos cursos você já fez? Você sabe tanta coisa, né? Quantas informações acumuladas. Mas qual é o curso que ajudou você a ser um pai melhor? Qual o curso que ajudou você a ser uma esposa, um esposo melhor? Qual é o curso que fez você ampliar sua fé em você? Melhorou sua autoconfiança e sua autoestima? Às vezes nem tem, sabia? Porque não é o propósito. Então, existe uma diferença entre eu acumular muito conhecimento, informação, e aprender a me autoconhecer e fazer as transformações que eu preciso, porque esse é o propósito da vida, é a gente crescer e evoluir. Pensa comigo, quantas coisas você já superou? Quem aí tem certeza que já passou por coisa menos fácil que está passando do que essas preocupações de hoje, Certeza. né? E aquele você que superou isso? Como é que ele pensava? Como é que ele deu conta? Tem uma palavra que a gente usa muito, né? Hoje a gente está usando mais que antes, chamado antifragilidade. Não sei se você já ouviu esse termo, que vai além da resiliência. Quando a gente entende que muitos desafios surgem na nossa vida, e às vezes de uma forma inesperada, e a gente pode sim fazer do limão uma caipiríssima, nem é uma limonada. Uhum. Porque quando você passa por um desafio na vida, né, que a gente chama de resiliência, significa levantar, sacode a poeira e dá volta por cima. Só que é muito além disso. Levanta, sacode a poeira e seja mais forte. Porque você vivenciou isso, você é muito mais forte. Que é aquilo que o Tony Robbins, a frase do Tony Robbins. Por ter passado por esses altos e baixos da vida, você está muito mais forte hoje. Concorda ou sem corda? Então, a primeira pergunta que a gente faz quando está numa crise, peraí, do que se trata isso? Qual é o recurso que eu preciso para dar conta disso? Isso é novo mesmo para mim? Quando na PNL a gente entende que de 0 até 6 anos de idade, quantos anos que está a Liz, Bruno? 2 aninhos? 3, né? De 0 até 5, 6 anos de idade, a criança já utilizou todos os recursos que ela precisa, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de eu falar que eu não tenho algum recurso para dar conta do que está acontecendo hoje. Olha para uma criança de 0 a 2 anos, totalmente frágil, indefesa, o que ela aprende? Ela aprende a falar, ela aprende a andar, ela aprende a caminhar. Por quê? Porque ela experimenta a vida. A gente leva susto, olha para a sua vida. Nunca você vai aprender tanta coisa num tempo tão pequeno como você aprendeu de 0 a 2 anos. Então, agora nós temos a oportunidade de lembrar, de trazer tudo isso e falar: peraí, o menino cresceu, a menininha já deu conta de um monte de coisa. Então, eu sei que algumas situações elas abalam a gente e está tudo bem. Somos seres emocionais, somos abaláveis. Mas daí, para eu falar assim, eu não dou conta, como diz o mineiro, não vou dar conta disso, é demais para mim, é uma decisão.
que você não consegue sustentar, porque sempre vai acontecer uma coisa que vai convidar você para se erguer. Você olha para a sua vida, a pior coisa que já aconteceu até hoje foi a coisa que mais te ensinou. Concorda ou sem corda? Então, a pergunta é: de que forma eu poderia lidar com essa situação hoje, que está desafiadora, de uma forma mais confortável? Onde eu tenho que mexer para poder dar conta? É lá fora? Porque tem gente que acha facinho, né? Eu dei esse exemplo também hoje lá no curso com os engenheiros. Eu me divirto com eles, porque engenheiro, meu marido é, né? Levanta a cabeça e se não cuidar, cai concreto. E aí, eu falando com eles, né, que eu conheci um cara que estava no quarto casamento. Quarto casamento. E ele falando, Luísa, de novo, separei, estou com outra pessoa agora bacana. Eu falei, sabe por que você separou 4 vezes? Quem estava lá na separação? Ele falou, eu. Eu falei, por isso. Você leva um você mal resolvido e dá nisso. Se você não parar para poder dar uma organizada na sua cabeça, ainda mais no caso dele, que teve uma família disfuncional, um pai também mulherengo, sabe assim? E aí eu conheci a primeira esposa dele, eu falei, pois é, eu lembro tanto da Beth, uma pessoa tão boa, e teve um filho com a primeira. Ele falou, às vezes eu tenho saudade dela. Mas tá indo, sabe? Tipo assim, eu tô com essa situação, eu tenho essa carência, mas aqui eu tenho uma bengala aqui, deixa eu segurar, deixa o outro, agora vai ser diferente. Ou seja, nada muda se a gente não mudar a nossa mentalidade. Nada muda se a gente não mudar a nossa mente, a forma de encarar as coisas. Quem aí percebe que existem alguns padrões que se repetem na vida? Tem uma amiga, virou amiga, uma querida, que ela fala, Luísa de Deus, em relação a dinheiro é impressionante. Parece que sempre acontece uma coisa e de novo eu apertada financeiramente de novo. Uma coisa que aconteceu recente, ela entrou nesse golpe aí, que tá um perigo isso, quase que eu entrei também, a pessoa liga, fala, tem um valor aqui, que não sei o quê, sabe essas histórias? Limpou a conta dela. E eu falei com ela, enquanto você não der uma pausa para trabalhar essas crenças limitantes, que são programações que estão lá na infância, que dinheiro é difícil, que isso não é para o nosso bico, a gente é pobre. E aí a PNL nos ensina sobre isso. Nós vamos reagir, viver a partir da programação que nós temos. Não adianta você continuar investindo lá fora se você não mudar aqui dentro. É como passar uma maquiagem na parede que está com infiltração. Por que a gente tem tanta resistência, gente, para parar e falar quem sou eu? O que eu quero da vida? Para que eu estou aqui? Para que eu estou nesse mundo? Será que foi uma ideia absurda de Deus quando me botou aqui? Não é legal a gente parar para refletir? Está fazendo sentido, Lorena? Está aqui comigo, não está, meu amor? E aí, a única forma de eu mudar é mudar essas programações. E essas programações, como Cândida já escutou isso algumas vezes, João, elas começam desde a vida uterina. O sangue que corre aqui é o sangue da mamãe. Então, se na gravidez eu passei por situações que não foram fáceis, e a gente passa, né? No meu caso, eu não programei nenhum filho, vieram tudo, foi um susto em cada um. E às vezes você está aí querendo fazer a vida funcionar, trabalho, não sei o quê, o que você leva? Susto. E quando você descobre, ah, estou grávida, meu Deus, e aquela confusão toda. Aí o que acontece? Isso vai para o nosso sangue. O nosso DNA, ele não é só físico, é também emocional.
E às vezes nós estamos brigando com coisas para querer mudar em nós, que são coisas que estão lá no passado, que às vezes a gente precisa reformular. Não estou falando que a gente tem que ser vítima disso, mas a gente precisa reconhecer. Eu conversei com a mãe que estava reclamando que a menininha de 2 anos, 2 aninhos, estava batendo muito nos coleguinhas. Eu falei, engraçado, você parece ser tão gentil, tão meiga. Ela falou assim, não, ela me viu bater no pai dela. E eu não queria ter ganho, eu não queria ela. E aí eu falei com ela, então, para você dar conta disso, vai reprogramando a mente dela quando ela estiver quase dormindo. Fala que você a ama. Vai mudando isso dentro de você, em vez de você ficar com essa culpa, veja ela como um grande presente. Porque a gente vai projetando muita coisa na nossa vida, sabe, gente? Então tá tudo certo. Mesmo que a gente não entenda por que que a gente está vivendo alguma coisa, tá tudo certo, porque tudo tem uma intenção muito clara para a gente crescer, para a gente evoluir. Você consegue identificar, voltando aqui um pouquinho, porque eu adoro falar para pais que se deixar, você consegue identificar quem é essa você que você se tornou? Depois que você foi lá embaixo, ó, no fundo do poço tem mola, você sabe, né? Como que você evoluiu depois disso? Às vezes um problemão, assim, que é a situação que você falou, meu Deus, percebe? Se tirasse esses problemas da sua vida, você poderia se tornar um bestonha, uma mistura de besta com pamonha, uma pessoa sem, sem senso de direção, sem decisão, porque os problemas é que fazem com que a gente aprenda de verdade a mudar o nosso olhar, a crescer, a ser mais resiliente, a ser mais flexível. E aí eu quero saber de vocês um pouquinho. Tem alguma situação que é menos fácil para você lidar? Me deixa ser mais útil aqui para vocês. Vou fechar aqui para vocês conversarem comigo, gente. Então, quando a gente aprende, né, a ter essa fé, né? O que que é uma fé, gente? A fé é a expectativa que você merece que as coisas deem certo. Você não precisa estar dentro de uma igreja para poder desenvolver a fé. Se tiver, é ótimo, mas não é sobre isso. Eu conheço pessoas que vivem dentro da igreja e não têm autoestima nenhuma. Não tem autoestima, não tem uma força dentro de si. E aí, quando eu falo para você o quanto que eu acredito nas ferramentas da PNL, por quê? Porque ela resolveu minha vida, mesmo eu tendo feito muitos outros cursos, muitas coisas antes, foi a PNL que me ensinou como é que eu lido com o outro, né? E cada um é de um jeito, cada um é de um jeito. E quando a gente entende isso, né, que o outro não precisa ser parecido comigo, ele não me completa, mas ele me complementa, então tudo fica mais fácil. Quando a gente entende assim, olha, eu estou passando por essa situação e eu não estou entendendo nada que está acontecendo ainda. E talvez eu não vá entender, mas aquilo que eu não consigo entender, me ensina a aceitar, Pai. Eu confio em Ti, me ensina a aceitar. Tem tanta coisa que a gente não entende, né? Eu pego esse celular aqui, falo com meu filho lá em Nova York, falo com ele em tempo real, vejo ele e tal. Eu entendo o que que acontece. Como é que milhões de pessoas vai direto para ele? Sabe assim? Eu não entendo. E é mais ou menos essa conexão que a gente vai aprendendo para poder não fazer com que uma preocupação tire de mim esse desejo de vencer, essa fé que está aqui, que às vezes ela fica diluída. Aí eu quero fazer um exercício com vocês, se vocês me permitem, e depois eu fico conversando um pouquinho mais, eu estou achando minha plateia tão silenciosa hoje, mas estou feliz. Quando Se o povo está pensamos, aqui, se o povo não foi embora, deve ser que... tá ótimo. Ó, mas Alexandre, Diana,
Vou mandar o Pix, tá? Quem não abrir a câmera vai pagar multa. Alexandra viu na hora. Vai anotando aí para mim, Vivi. Vou te dar comissão para a gente poder receber de todo. Você sabe que no curso de PNL online, ao vivo, não pode ter câmera fechada, não. Já vai treinando, Alexandre. Obrigada, Jaque. Obrigada, meu amor. O que me motiva a estar aqui é isso, saber que eu estou sendo útil, né, gente? Eu não estou na idade mais de fazer por fazer. Nem que seja uma coisinha, vou levar isso aí para a minha vida. Então, eu vou fazer um exercício com vocês que a gente faz lá no curso de PNL, no modo de âncora. E aí a gente vai poder relembrar, né, reviver isso. Marcelo vai poder fazer também, né, Marcelo, para relembrar. Então, olha para a situação que você está vivendo hoje, que está desafiadora. E isso que eu passei aqui para vocês hoje, faça sempre. Tipo assim, isso que eu estou vivendo aqui é um problema ou é uma preocupação? Se é uma preocupação, o que eu posso fazer hoje para não ficar nessa sofrência? Tem algo a fazer? Se não tem, faz o que a minha mãe fala. Se você não sabe o que fazer, entrega para Deus, filho, ele sabe. Tem coisa que você não controla, deixa ele. E é com essa simplicidade mesmo. E para de ficar falando, eu estou com problema, não dou conta dele, porque o problema tem a dimensão que você der. Você fala, é grandão, é grandão. É maior do que eu, é maior do que você. Mas você fala, tem um desafio aí, fé em Deus que eu vou dar conta, né? Todo mundo que já fez PNL sabe a definição que eu gosto muito: linguagem afeta o sistema nervoso. Então, aquilo que você fala afeta o que você está sentindo. Então, se você fala, estou perdido, estou no meio do furacão, não sei o que eu faço, quanto mais você fala, mais você afunda. Porque quando você fala, vem um pensamento, vem um sentimento e vem um filminho. E a coisa fica pior. E aí tem várias ferramentas, e uma delas é você começar a colocar o foco no que você quer. Em vez de falar, estou perdida, fala, eu quero me achar. Em vez de falar, eu não sei o que eu faço, fala, eu não sei o que eu faço ainda, mas eu mereço achar a solução, e por aí vai. Então, quando a gente tem os recursos da PNL, tudo fica mais fácil. Eu falo mesmo, gente, são 205 turmas. Eu respiro isso e é incrível. Quando o problema vem, eu já fico procurando a joia. Cadê a joia? O que eu tenho que aprender com isso? E você leva coisa de boa na vida, porque não é inteligente levar a vida tão a sério, porque se a única certeza que você tem é que você não vai sair vivo dela, para que levá-la tão a sério, né? Então, olha para a situação que você está vivendo na sua vida. Se quiser, respira profundamente, fecha seus olhos, se você se sentir bem. Não fiz nem o exercício hoje de relaxamento com vocês, né? Fecha seus olhos, respira profundamente. E olha para essa situação que você considera que é desafiadora. E ao olhar para ela, tenha consciência. Isso não me define. Isso não sou eu. Eu sou maior do que isso. Isso é o resultado da forma que eu encaro as coisas. Respire profundamente, vai trazendo a sua atenção para dentro de você e usa o prol comigo. Para, respira, observa e se localize-se. Coloque a situação diante de você, mas não mergulhe dentro dela, porque você não é ela, você é maior do que ela. Isso. E agora, olhando para essa situação, perceba qual é o recurso que você precisa para poder dar conta desse desafio. Olhe para isso sem julgar. Apenas se pergunte: o que eu preciso para dar conta disso? Deixe a sua mente inconsciente te responder. Seria autoconfiança?
Seria fé? Seria amor? Seria calma? Seria aceitação, bom humor, determinação, coragem? Tantos recursos que você tem. Escolha pelo menos um. Seria sabedoria? Seria força? Força de vontade? Seria resiliência? Escolha um recurso. E agora que você escolheu, flutue na sua linha do tempo e vá lá no seu passado e encontre um momento na sua vida que você teve esse recurso, que você teve força, que você foi resiliente, que você teve coragem, fé, seja o que for. Olha quanta coisa você já passou na sua vida, encontre um momento que você teve isso. Quem sabe aceitação. E agora que você encontrou, mentalmente, entre naquela cena lá do passado, entre nessa cena, esteja lá. Permita aos seus olhos verem todos os detalhes dessa cena. Olhe para esse você, essa você, que superou coisas, que tem recurso, que dá conta de lidar com os altos e baixos da vida. Isso. Veja essa cena, veja os detalhes dessa cena. Enquanto você vê os detalhes, perceba se tem algum som. O que você fala para você nesse momento? E enquanto você vê e ouve, permita agora que esta sensação seja de fé, autoconfiança, a sensação desse recurso. Tome conta de todo o seu ser. Respire calma e profundamente. Preencha o seu coração com esse recurso e coloque a sua mão direita em cima do seu coração. E sinta que tudo o que você precisa, você já tem. Tanto tem que já usou. E conectado com esse recurso, olhe novamente para a situação atual e perceba como tudo fica mais fácil quando você confia na sua capacidade, quando você usa os recursos que você tem. Olhe novamente para o momento presente, onde você percebe que tem um desafio e conectado com esse recurso, vai lá. Entre na pele daquele você que está vivendo essa situação e perceba as mudanças que você pode fazer agora. Isso. Respire profundamente mais uma vez. E no seu tempo vem trazendo a sua atenção de volta. Se sentindo bem, melhor do que antes. E aí? Olhar para a situação assim, fica mais fácil? Sim ou não? Vou Sim, botar um vidinho aqui para você. E aí, o que a gente pode levar sobre isso para a nossa vida? O que a gente pode levar é, diante de qualquer situação, se pergunte, ao invés de entrar no diálogo interno, de ficar com insegurança, se pergunte, peraí, o que eu preciso para dar conta disso? Qual é o recurso que eu preciso para dar conta disso? E a gente pode, a gente pode se lembrar, tem um slidinho aqui para falar que eu não usei slide. Cadê? Espera só um pouquinho. Apareceu a imagem? sim, Então, para a gente entender isso, né? A minha história não me define, esse problema não me define, a gente é maior do que isso. Da mesma forma que quando você olhou para o seu passado, você viu quanta coisa você superou, dá muito trabalho a gente se colocar para baixo, dá muito trabalho a gente se colocar menor do que a gente é. Quem tem filhos sabe, acho que todos que eu estou vendo aqui têm filhos. Deve vir, tem. Tem coisa que entristece mais o coração de uma mãe quando o menino não acredita nele. não.
quando ele não se posiciona, quando ele não ocupa o lugar que você sabe que ele dá conta. Imagina como é que o nosso papai lá de cima deve se sentir quando, diante de um desafio, a gente está achando que aquilo é maior do que a gente. Então, você é muito maior do que a ideia que você tem sobre você. Amores, a gente está com uma turma. Quem não está me seguindo, quem puder, tira uma foto aí, gente, que tem o meu contato, o telefone. Eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz, tem uma turma linda de PNL começando. E eu sempre tenho essa crença, assim, de que quanto antes as pessoas vêm, todos ganham com isso. Tira uma foto aí, me segue, me segue lá no Instagram, eu tenho um podcast chamado Priorize Você, com mais de 600 episódios, fica junto comigo lá. Liga para o meu número aí, me manda um oi, que eu quero contribuir para que você esteja com a gente nessa próxima turma de PNL. Por que que eu quero isso? Porque essa é a forma que eu tenho de cumprir o meu propósito de vida. É entregar a você as ferramentas que transformaram a minha vida e de milhares de pessoas que passaram por aqui. Às vezes a pessoa fala, Luiz, você está insistindo, estou insistindo para você investir em você. Estou insistindo para você não abrir mão de você. Estou insistindo para você conectar com toda essa riqueza que tem aí dentro. Sabe por quê? Porque isso significa uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um ser humano melhor. Isso significa a gente deixar a nossa luz brilhar. Então, tem uma turma, a última turma que está programada para esse ano. Quero falar também com muito carinho com o Marcelo, com a Vivi, que já está lá no clube esse tempo com a gente. Se vocês sentirem de, Luísa, quero dar uma renovada, quero reviver a PNL, eu quero trazer isso. Porque, gente, você manda o carro para revisão uma vez, nunca mais você manda. Como é que eu vou transitar nos meus relacionamentos, na minha vida? Eu falo porque aquela Luísa que deu aquele treinamento não é a mesma, nem você é o mesmo, né? Então, eu estou aqui com muito carinho, se fez sentido o nosso bate-papo, a aula é muito diferente disso. A gente pratica, a gente vai para os ninhos, todos interagem. A única coisa que não dá é você ficar assistindo porque aí o Pix tem que ser mais alto ainda. Assistindo sem abrir a câmera, né? Então, a Cat já está com a gente, estou muito feliz que ela está, o Alexandre, o Bruno. Então, se tem alguém aí, né? A gente tem uma parceria aí com o João Vitor, as pessoas que ainda, né, não conhecem PNL, saiba que existe um jeito que vai além de tomar remédio, com todo respeito, que é a gente despertar dentro de nós toda uma força que está adormecida. Nós não temos, a turma do presencial, ela já começou. É Jaque que está falando? Abre aí, conversa comigo. Vou conversar com vocês agora. Vou parar aqui. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Eu vou deixar isso aqui lá na comunidade do Clube Indesp. Isso aí é outra coisa para quem já fez PNL. Eu quero conversar um pouquinho. Eu quero agradecer muito vocês. Gratidão, Déia, por estar. Cada vez que eu ouço, Tem que você gravar toca. você, que é tão lindo tudo que você fala. Ah, obrigada. E assim, cada vez que eu ouço você, parece que é sempre novo. Não é algo que eu já sabia, não é algo que eu já vivia. É sempre uma nova reflexão. Então, isso, todas as vezes que eu ouço algo de você, seja online, seja nesse momento agora, né? Ou nos seus podcasts, tudo que você manda me nutre muito, profundamente, e me faz cada dia ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. E eu, a cada dia, eu me vejo melhor no sentido da minha existência, o porquê eu estou aqui, qual é o meu propósito, todos os dias. Então, assim, minha gratidão pela parceria,
pela oportunidade e que você permaneça assim eterna nas nossas vidas. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Eu tô toda arrepiada, porque vindo da Cândida, que é uma pessoa que eu admiro muito, é uma educadora que conhece esse mundo todo, que estava no Japão um dia desse. Eu fico muito honrada, porque eu sei o tanto que ela é uma buscadora, que já está nesse caminho há muito tempo, né? E às vezes eu estou aqui falando, ih, a Cândida já escutou essa história, eu gosto. E muito grata, tá, meu amor? Eu sinto que é de coração e acho que não é por acaso que a gente se encontrou. Muito grata mesmo. Agradeço também o João, que é um querido, que está aí também dando toda a força para gente. Muito grata. Quero agradecer a Keslaine, ela não está aqui, mas ela também contribuiu muito para esse momento. Alguém aí veio através da Keslaine? Ela fez uma divulgação tão linda que eu depois fiquei. Como ela falou que não podia vir, deixo aqui meu agradecimento, tá, meus amores?